Histórias assombradas. Este daqui, o quadro que salvou a minha mãe. Vamos ver do que é, vamos ver. É uma moça. Um relato de livramento lindo, sem maledites e nem coisas ruins, apenas o nosso Senhor agindo. Ufa, né? Sem coisa ruim, pelo menos um pouco, né? Porque, olha... Olá, Ana, eu sou a fulana. Acompanho o canal desde 2017 e amo. Moro no interior do Paraná, em uma pequena cidade que não passa dos 30 mil habitantes. Tenho 18 anos e hoje partilho com você a história da minha mãe, que me autorizou a dividir com vocês. Não se preocupe, pois não há nomes no relato, já que não há necessidade neste daqui. Então pode ler tranquila com seu jeitinho e talento que nos prende à história. Obrigada. Desde pequena, ouço a minha mãe contando como era a sua vida quando pequena. Criada na roça, irmã do meio em uma família de 7 pessoas, contando com os meus avós, esses que eram muito rígidos e tradicionalistas. Nessa época, o Paraná era, assim como é hoje, um dos maiores produtores de grãos do Brasil, e a cidade onde moro era uma das maiores produtoras de café da região. O sítio que a minha mãe morava, junto de sua família, era conhecido como Sítio dos Portugueses, já que o meu avô materno, junto de seus outros irmãos, vieram de Portugal e colonizaram aquele sítio para que pudessem ter onde morar e também uma fonte de renda, a agricultura, que logo se tornou um sítio muito influente no cultivo de café da região. Como os meus avós eram rígidos, os filhos, logo que cresciam, por volta dos 7 anos ou menos ainda, já começavam a ajudar na roça, nos serviços da casa e em outros afazeres ali com os animais, como porcos, cavalos, galinhas, pois ali não havia luxo, e mesmo sendo muito ricos, mesmo sendo muito rico, meu avô era o famoso pão duro. Ele não dava moleza, não. Além disso, as crianças não iam para a escola, já que na época não havia tantas leis que protegem as nossas crianças como hoje. A história em questão começa com a chegada do quadro. Este era uma imagem de Jesus e Maria em 3D, coisa que na época era novidade. Daqueles quadros que se mexem de acordo com o ângulo em que você olha, eles ganharam esse quadro num amigo secreto do grupo da igreja, já que a minha avó sempre foi muito religiosa. Minha mãe conta que ela tinha cerca de 7 anos nessa época, foi ali em meados dos anos 80, 1980, e que logo que viu esse quadro, ela simpatizou muito com o quadro. Ela diz que era como se esse quadro realmente fosse vivo, como se ele interagisse de verdade com ela, como piscar, sorrir. O quadro, mesmo em 3D, não fazia esses movimentos, mas talvez pela pouca idade ela via tudo isso. Acontece que logo ela virou super amiga do quadro. Levava ele para todos os cantos, conversava com o quadro, brincava com o quadro, fazia gracinhas de criança ali. O quadro se tornou como um amigo mesmo. Um dia em questão, ela e sua irmã mais velha estavam limpando a casa enquanto os outros irmãos e os meus avós estavam na roça trabalhando. Beirava aí às 3 da tarde, então a irmã mais velha preparou o café da tarde para que a minha mãe levasse a eles. Preparado, minha mãe partiu com um pote de bolo de fubá e um café preparadinho na hora. E é lógico, o quadro de Jesus e Maria, porque eu não largava o quadro. Minha mãe conta que tinha que atravessar uma estrada e um caminho trilhado no meio do mato para chegar ao local onde estavam. Mas nada que os preocupassem, pois ela já era acostumada a fazer esse trajeto. Mas, nesse dia, ela conta que enquanto andava pela estrada, conversando com o quadro, ela nem percebeu que logo no início do trilho ali, que iria há pouco entrar, havia uma jiboia. Segundo ela, que tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, parada
observando ela ali fixamente, a aproximadamente uns 2 metros de distância dela, com a cabeça erguida e com a linguinha para fora, prontíssima para dar o bote. Mas jiboia é constritora, não é? Minha mãe diz que... eu sempre confundo as cobras. É jiboia, não é? Que enrola e coisa. Cadê? Minha mãe diz que na mesma hora pensou em largar a garrafa de café e o pote de bolo para trás e sair correndo. Mas algo em sua mente disse, com uma voz máscula e serena, disse assim: não se preocupe, eu estou no comando. Na mesma hora, a cobra veio correndo em sua direção e pulou. A cobra pulou a uma altura que beirava os seus ombros. E a sua única reação foi usar o quadro como escudo. Ana, minha mãe não sabe dizer de onde tirou esse instinto. Ela nem mesmo se lembra de ter deixado o pote de bolo e a garrafa de café no chão. E diz que, contando, parece que tudo isso durou minutos, mas que na realidade foi tudo assim, questão de segundos. A cobra bateu no quadro e ricocheteou para o chão novamente, de onde saiu até meio tonta, como se tivesse levado uma paulada na cabeça, e sumiu. Assustada, ela seguiu adiante para levar as coisas à sua família e contou tudo à minha avó, que riu e disse que era bobeira de criança e que ela estava muito emocionada com o quadro. Mais tarde, ao retornarem da roça, minha avó chamou minha mãe para conversarem, onde ela explicou com mais calma o que aconteceu. Naquela noite, todos rezaram um terço a Maria, em agradecimento ao livramento. Até hoje, minha mãe é grata e devota de Nossa Senhora e ainda tem o quadro, que guarda 7 chaves, e diz que quando ela falecer, se jogarem o quadro dela fora, ela vai voltar para puxar nosso pé. Eita! Obrigado por ler o relato da minha mãe, Ana. Um abraço a você, sua família e a todos assombrados. Que possamos ter cada dia mais relatos como esse, sem maledites e nem trabalhos ruins. Ainda assim, adoro ouvir eles também. Seu trabalho é incrível, até mais. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, mas, gente, cobra pula ou foi algo sobrenatural? Não sabia? Alguém aí pode me dizer? Quem entende? Mais assim, dessa vida selvagem. Cobra pula desse jeito, gente. Misericórdia, já, a gente já tem medo da cobra rastejando, mas já vai pular. Tá louco? Era a jiboia mesmo ou era outra? Sei lá, pode ser a cobra o que for. Ela pode ser até banguela. Eu não quero cruzar com a cobra, não. A cobra pulou e ela deu com o quadro, assim, tipo, foi 7 anos, foi um reflexo bom, hein? Será que era uma cobra espiritual? Era uma cobra... Gente, eu não sei. Sei que minha mãe conta também que uma vez estava correndo lá no meio do sítio. Criança também, acho que mais ou menos dessa idade. Correndo lá, de repente, ai, não sei o que. No que ela viu, ela já estava pulando por cima. Ela pulou por cima de uma cobra que estava lá enroladona no meio do caminho. Quase pisou em cima da cobra. Sabe quando você vê um negócio que você pula no reflexo, assim, porque você viu em cima da hora, mas deu tempo de fazer um negócio que quase que não deu? Ela ia pisar e ela viu, pulou a cobra, continuou correndo. Depois que ela viu, gente, era uma cobra. E pulou. Mas, gente, olha lá, a galera tá falando que a cobra pula, meu Deus. Ela pula pra dar o bote. Olha lá, ela pula entre aspas, assim, né? Ela pula, é o bote dela, não é exatamente um pulo, mas dá essa impressão. E contando que ela, uma criança de 7 anos, o tamanho dela e o tamanho da cobra, no que ela foi fazer assim, foi, né, diferente para alguém de 1,80 m. A cobra talvez não fosse chegar nessa altura aí do ombro, né, que ela falou, que ela deu com o quadro assim. Porque uma pessoa adulta vai ter ali, né, mais alta. Mas ela, sendo criança, veio... A impressão que ela teve foi realmente de um pulo, né, que chegou aqui perto e ela deu lá, dá-lhe ali com
O quadro de Jesus, Maria, pau! Ainda bem que tava com o quadro. Mas ela ouviu a voz antes também, né? Então, calma. Talvez se ela tivesse saído correndo ou ter desesperado, poderia ter sido pior. Porque a cobra também corre. Não corre sem perna, mas ela vai rastejando e sim, tem umas que vai muito rápido. Credo. Ai, ai. Aqui, ó, o Rubens tá falando aqui, ó, mesmo as cobras constritoras mordem, e mordem muito doído. Os dentes são bem afiados, é como uma mordida de cachorro, pelo menos as jiboias e sucuris. Então, por isso que eu falei, mas nem que fosse banguela, a cobra fosse banguela, eu não queria que ela chegasse atrás de mim, atrás, nem na frente, nem do lado de mim, seu, hein? Olha lá, o moço já tá falando, Jasmine tá falando aqui, ó, já pulou em mim, é isso? E minha amiga também conta que uma vez ela tava adolescente, tava lá no sítio de algum parente dela, andando olhando a paisagem e tal, no que ela chegou assim, foi se aproximando acho que uma cerca, alguma coisa assim, tinha uma cobra lá que, sabe, ficou bem apontada assim, ó. Sabe quando ela para e fica te encarando assim? Sabe, não sei, nunca fiquei encarando uma cobra. Mas ela ficou assim. Ai, ela falou que não sabia o que fazer. Ela tava sozinha lá. Sabia se ela ia pra frente, pra trás, se ela se mexia. Porque ela tava, sabe, naquele ponto de dar o bote se você respirar. Ai, eu nem lembro o que ela falou, o que ela fez. Eu lembro que ela falou que ficou assustada. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.